Muito bem, estamos de volta agora com o quadro Direito Previdenciário. Está aqui do meu lado a doutora Marcela. Tudo bem, Marcela? Olá, Luciano. Olá a todo o pessoal que está em casa. Gente, hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre a Previdência. Porque há anos, gente, há anos muito se fala aí da reforma da Previdência em quebra, ou seja, em crise do sistema previdenciário, dentre outros adjetivos para justificar a tal reforma da Previdência. Essa é fruto da Seguridade Social, formada juntamente com a Assistência Social e a Saúde, descritas pela Constituição Federal de 1988. E, claro, conquistada aí sobre muito sangue e suor da população brasileira, e que hoje corre aí o risco de sofrer bruscas transformações que afetarão a vida aí, dos cidadãos brasileiros. Não é isso, Marcelo? Fala mais para a gente sobre isso. Isso mesmo, Luciano. Infelizmente, com essa divergência de informações que a população está recebendo, são informações do governo federal, são informações de nós, advogados previdenciaristas, isso dificulta o debate, porque quem é a favor e quem é contra não sabe nem o que é verdade e o que é mentira. Por isso que eu estou aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas, as mais importantes sobre a reforma da Previdência. Ok. Doutora Marcela, a Previdência Social sempre foi deficitária? Olha só, vamos trabalhar hipoteticamente. Durante 25 anos a Previdência Social ela foi superavitária. Isso eu estou falando agora, eu não estou falando de lá 1973, 1968, não, que eu já falei algumas vezes aqui, quando houve a unificação de todas as fontes de custeio da Previdência Social, lá atrás na época dos sindicatos. Hoje, suponhamos que a Previdência tenha sido guardado 25% de todo o valor que ela arrecada, que foi o lucro. Hoje, os valores em números pequenos seriam pelo menos mais 1 trilhão do que o governo precisa para dar esse up no país. Por quê? Todo o valor arrecadado a título de Seguridade Social, que engloba saúde, previdência, assistência, ele dá um lucro. E esse lucro, ele é hoje denominado desvinculação da Receita da União, que corresponde a 30% de todo o orçamento da Seguridade Social, que o governo vem todos os meses, ele morde essa parcela de 30% e gasta como ele melhor necessita, como ele melhor julga que seja possível fazer isso. Ou seja, como que você vai retirar 30% de uma instituição que está falida? Não é verdade. Isso é um mito. É um mito? É um mito. Tá. Doutora Marcela, o déficit da Previdência realmente foi causado pelos benefícios concedidos aos trabalhadores rurais? Olha que injustiça, mais uma injustiça cometida com os trabalhadores rurais. Eu queria ver essa turma que está aí por trás do governo federal, se eles tivessem que segurar no cabo de uma enxada, trabalhar de segunda a segunda, de sol a sol, você tendo plantio, você não tendo plantio, você tendo colheita, você não tendo colheita, alegar isso aí. Isso é um mito. Por quê? A Constituição Federal de 1988, ela deu voz a quem nunca existiu, porque trabalhador rural nunca teve direito. As mulheres ficavam grávidas na zona rural, elas não tinham direito a receber um salário de maternidade, não tinham direito a afastar por auxílio-doença e sequer tinham direito a uma pensão por morte. Então a Constituição de 1988, ela veio para estabelecer a justiça social para os trabalhadores rurais. Em contrapartida também, a Constituição Federal, com a concessão dos benefícios previdenciários, ela reduziu o êxodo rural, do pessoal da zona rural para a cidade. O que vai acontecer ao contrário agora com a reforma? Por quê? Até então, é possível que o trabalhador rural ou a trabalhadora rural comprove 15 anos de exercício de atividade, mulher com 55 anos e homem com 60 anos. Agora eles aumentaram. 60 anos mulher, 60 anos homens e 20 anos de contribuição. Vamos falar de forma prática, porque o nosso direito, o quadro de direito previdenciário aqui, eu falo de prática previdenciária. Há quantos anos a gente vem sofrendo grandes mudanças bruscas no clima brasileiro? Se o Brasil fosse um país que tivesse as 4 estações muito bem definidas, ótimo, mas isso infelizmente não acontece. Existem anos que a chuva é muito pouca. E como que fica esse trabalhador rural? Como que ele vai ter recolhimento, sendo que ele não tem plantação para colher e para poder vender? Então, essa é um absurdo que está sendo feito, lembrando ainda que 98% da renda do trabalhador rural, dos benefícios concedidos, é no valor de um salário mínimo. A Seguridade Social, ela abrange tanto a Previdência
como a saúde, mas também a assistência social. Ah, tá. Doutora Marcela, né, o tão falado aumento das alíquotas, né, dos servidores públicos vai realmente gerar economia? Que é o que está sendo falado, né? Lógico, é verdade. Quem recebe mais deve pagar mais. Mas isso aí é um mito. Por quê? Essa economia de R$1 trilhão que o governo está tentando fazer com essa reforma da Previdência, e quem não estuda direito previdenciário está concordando com essa reforma, mas não tem noção dos reflexos dela a longo prazo, essa economia de 2,5%, ela é uma economia desse porcentagem em R$1 trilhão. É muito pouco. Desde 2012 que os servidores já não podem aposentar acima do teto da Previdência Social. Ou seja, ela é muito pequena. Vai ter um montante? Vai, mas ele é praticamente irrisório perto do valor que o governo quer arrecadar, quer economizar. Doutora Marcela, essa pergunta aqui é um pouco assim polêmica, né? Existe realmente, doutora Marcela, aposentadorias milionárias, né, sendo concedidas aí nas atuais regras da Previdência? Mais um mito, não existe isso. Desde 2012 foi criada uma legislação específica que passou a ser aplicada a partir de 2013, garantindo que todo servidor público vai aposentar no teto do INSS, que é R$ 5.839. Não existe mais essas aposentadorias tão vultuosas. E assim como na última pergunta que você fez, o governo federal ele pode até ter um certo embate com os servidores públicos para aumentar o valor da alíquota, apesar dela ser verdade, dela ser correta. Mas isso aí é mais um mito. Não existem essas aposentadorias milionárias nas regras de hoje. É mais um mito. Tem mais que ser um mesmo, mito. Né? Porque a aposentadoria milionária é um absurdo, né? É um absurdo. É um tapa na cara do cidadão brasileiro, né? Isso mesmo. Agora, o que acontece muito são aposentadorias que elas estão deixando de existir porque as pessoas estão vindo a óbito, né? As pessoas estão falecendo. Então, quem está com 80, quase 90 anos, essas concessões desses benefícios que passavam de pai para a esposa, da esposa para o filho, já não é tão fácil mais assim preencher os requisitos para que a gente consiga essa concessão. Ah, tá. Doutora Marcela, existem exemplos, né, de países que implantaram, né, o regime de capitalização proposto pela reforma e quais foram os resultados? Então, tem sim. Nós temos, inclusive, hoje são 30 países. Hoje, não, porque 60% deles saíram dessa complementação do sistema de capitalização, porque não deu certo. Gente, desses 30 países, nenhum deles era um país de direita, um país democrata, não era um país desenvolvido e com a economia aberta e industrializado como o Brasil. Então, nós temos situações onde o Brasil não vai se encaixar muito nesse perfil. Provavelmente, se der errado, porque nesses países, por que 60% desses países saíram? Porque houve um aumento gigante no quadro de miserabilidade dos trabalhadores e dos idosos. Ah, tá. Doutora Marcela, é verdade, né, que os valores arrecadados aí, né, pelos fundos de investimentos podem ser aplicados livremente por eles? Pode. Isso pode mesmo. Depende, isso é uma verdade. Isso depende das regras que serão instituídas entre o país e os fundos que irão aplicar esse capital. Eu vou dar um exemplo do Chile. Primeiro, para você que tem casa, pai, mãe, filho, adolescente, que tem um dinheirinho no bolso, você, porventura, Luciano, você tem uma educação previdenciária? Alguém te ensinou a poupar desde pequeno? Você teve isso em casa? Não, nunca. Você não teve. Eu também não tive, apesar da minha mãe sempre ser muito controlada, minha avó também. Mas as pessoas não têm educação previdenciária, as pessoas não têm aula de economia. Então vamos colocar a economia desde os primeiros anos escolares, para que as pessoas possam, para que as crianças possam no futuro ajudar os pais quanto a essas aplicações dos melhores fundos. Porque esse dinheiro, que eu vou usar o Chile como exemplo, o Chile, 80% do valor que é arrecadado a título de previdência, esse trabalhador ele pode escolher qual fundo que ele vai aplicar. São 5 fundos lá no Chile, sendo que desses 5 fundos, 3 fundos são de capital norte-americano, de sócios norte-americanos. Ou seja, esse capital que poderia ser reaplicado no governo, assim como é feito no Brasil, não. Esses fundos de investimento aplicam esse dinheiro fora do país. Então não é um bom investimento.
Não é um bom Não investimento. é um bom então. investimento. Mas é verdade, realmente pode aplicar, usando como Chile como exemplo, até 80% do capital que esse trabalhador teria direito. Agora me fala, se um desses fundos aí por algum motivo vem a ter problemas de ordem financeira, como que vai ficar a situação dessa população que deixou todo o seu dinheiro aplicado? Nós temos que pensar sobre isso também. Doutora Marcela, a reforma da Previdência tem impacto também nos vínculos de trabalho, né, e é também uma maneira de desestimular aí, né, o trabalhador formal? Sim, Luciano, isso é uma verdade, porque com a reforma trabalhista, nós já estamos sofrendo o quê? Hoje o trabalhador ele pode ser contratado para trabalhar por horas. Então, se ele trabalha por um número X de horas, ele vai receber a contribuição previdenciária daquele período. Ele tanto pode receber com um recibo descrito a contribuição previdenciária, ou esse contratante, ele mesmo vai fazer a contribuição previdenciária desse trabalhador. Olha a situação, nessa crise que o país está vivendo, existem meses em que o trabalhador ele vai trabalhar no número X de horas que não vai fechar um mês de contribuição previdenciária. Como que vai ficar isso no futuro? Ou ele vai ter que completar esse mês para fechar o mês, para contar como tempo de contribuição, ou até mesmo se ele não tiver renda, ele vai ter que somar mais de um mês a contribuição de um mês, com um pouquinho de um outro mês. Isso aí tem juro, tem correção, é um absurdo. Para poder fechar um mês de contribuição, isso vai prejudicar muita população. Isso aí, mas infelizmente é uma verdade. Reforma trabalhista e reforma previdenciária vão desmotivar o recolhimento das verbas previdenciárias. Então, não é mito, é verdade. É verdade. É verdade que nós temos. Infelizmente, é a realidade de quem está na prática previdenciária. Hoje, o mais forte que a gente está vendo é principalmente a concessão do LOAS idoso, que o LOAS idoso vai ser concedido para quem tiver entre 60 e 70 anos de idade, no valor de R$400 por mês. Hoje, com o salário mínimo, já está difícil viver. Imagina com uma renda inferior a um salário mínimo de R$400. Parece que eles vivem um pouco fora da realidade. É como se esses R$400 fosse para esse idoso gastar com lazer. Por quê? Ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar condomínios, ele tem que pagar água, luz, telefone, medicamento. Como que faz um caso desse? Como que esse idoso vai viver com R$400 por mês? Isso tem que colocar, o governo tem que colocar a mão na consciência e olhar o outro lado da moeda, tanto o trabalhador rural como do LOAS BPC. Ok. Então, gente, está aí no nosso quadro Direito Previdenciário, aqui a doutora Marcela, né, tirando as dúvidas, né, as suas dúvidas, né, dos nossos telespectadores, falando aí sobre mitos e verdades, né, sobre a reforma aí da Previdência. Mais uma vez, Marcelo, obrigado pela sua presença, obrigado por esclarecer as dúvidas dos nossos queridos telespectadores. Eu que agradeço, Luciano, a receptividade de vocês aqui. Posso falar uma coisa? Claro. Para quem está me assistindo aqui, porventura quiser assistir novamente essa entrevista, vocês podem me procurar. Eu tenho um canal no YouTube chamado Marcela França, Marcela com 2 L's, onde estão sendo alocadas todas as entrevistas que eu concedo para a TV Cidade. Porque às vezes o pessoal fica com dúvida e não consegue assistir a entrevista na hora que ela vai passada. Através do canal do YouTube, vocês podem assistir. Se lembrem de se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos. Um beijo, muito obrigada. Então, obrigado, Marcela, pela sua presença aqui. Gente, é o seguinte então, né? Vamos chamar aqui então o intervalo, apoio cultural, e na sequência voltamos aqui com o Jornal Cidade Notícia, trazendo mais informações para vocês.